Boa noite, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar as diferentes formas de negociação que podem ser estabelecidas entre o incorporador e os adquirentes. Tá? A forma mais comum, que é a que a gente mais encontra na prática, é o compromisso de compra e venda de unidade futura, que basicamente é organizado com dois grupos de parcelas bastante significativas, que é a parcela durante a execução das obras e a parcela de entrega de chaves. Essa parcela durante a execução das obras pode ser num aporte único ou pode ser mediante várias parcelas subdivididas até a efetiva conclusão do empreendimento. E depois, a parcela de entrega de chaves pode ser novamente com recursos próprios do adquirente ou mediante a obtenção de um crédito imobiliário, sendo dado o imóvel em garantia tanto mediante hipoteca ou alienação fiduciária, que é o mais comum. Aproveitando esse gancho da alienação fiduciária, uma segunda forma de negociação é justamente a compra e venda definitiva com o pacto adjeto ou acessório de alienação fiduciária. Apesar de que isso seja bastante recorrente junto às instituições financeiras, é importante esclarecer que a alienação fiduciária de bem imóvel, criada pela Lei 9514, ela não é exclusiva de instituições financeiras. Então é bem possível que seja realizado a alienação fiduciária tanto perante uma instituição financeira, como o credor fiduciário, como pode ser possível essa alienação fiduciária junto ao próprio incorporador. Então, o incorporador parcela esse valor, recebendo o imóvel como garantia, e no caso em que o imóvel vai servir como garantia para o cumprimento de todas essas parcelas que vão ser acordadas no contrato. Tá? Esclareço que, tanto nessa primeira situação, no caso do compromisso de compra e venda de unidade futura, quanto a compra e venda definitiva com pacto adjeto de alienação fiduciária, em ambos os casos, a responsabilidade, a espécie de incorporação é de inteira responsabilidade do incorporador. Então ele vai ficar responsável desde o início da execução das obras, pela execução adequada de todas as obras em concomitância, em conformidade com o projeto, até lá no final, com a efetiva individualização das unidades, a expedição do ABITS e a especificação e individualização das unidades e entrega definitiva para os adquirentes. Tá? Uma terceira forma é o compromisso de compra e venda de fração ideal, mais a contratação da construção. Essa alternativa é bem mais rara porque ela envolve o chamado regime de administração, que não é tão recorrente porque há uma divisão de responsabilidades e não é tão comum de se encontrar na prática. E por fim, nós temos a alienação fiduciária realizada durante a execução das obras em uma relação entre o incorporador e a instituição financeira que fica como credor fiduciário, em que todo o empreendimento é dado como garantia ou as unidades. E nesse caso, o comprador, ele na hora de adquirir a unidade, ele em vez de efetivamente celebrar um contrato em que ele constitui uma nova garantia, ele simplesmente substitui o incorporador na condição de devedor fiduciante. Então ele assume o financiamento em seu nome. Então simplesmente se faz essa alteração perante a matrícula. Então ele assume a posição de devedor, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a isso e queiram saber um pouco mais de cada uma dessas possibilidades de conformações negociais, por favor entrem em contato, que eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? Então uma ótima noite e um grande abraço.